Vamos lá, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Beleza. Tá. Então, lá no Classroom, apareceram hoje algumas coisas novas. As notas de aula, que aqui tem a nota da aula passada. Tá? Então, tem o link da aula e o PDF da aula. No link da aula, agora, essa vez vai ser um pouco diferente, porque eu estou usando o meu canal lá do YouTube para colocar essas aulas, porque aí fica tudo concentrado num lugar só e fica disponível para mais gente. Então, você consegue assistir a aula lá no YouTube e tem o PDF da aula passada. Tá? Aí, sobre a aula passada, eu falei que eu ia ver o negócio das provas e eu estou pensando em marcar as provas para esses 2 dias aqui, ó. 6 de maio e 24 de junho. Se isso acontecer, e eu acredito que não vai ter, quer dizer, essas são as datas, existe a possibilidade bastante forte da gente conseguir fazer uma prova substitutiva no dia 6 de julho, que já é antevéspera do término do semestre. O semestre termina dia 8 de julho, 8/7. Então, aqui eu tenho que dar a prova e depois ainda corrigir a prova para poder fechar as notas todas, tá bom? Mas essa é a programação. Então, eu vou começar aqui no material de hoje. Isso aí já está no material da aula passada, mas eu vou colocar aqui só para efeito de registro. Data das provas. Então, a prova 1 vai ficar para o dia 6 de maio. Isso aqui é uma sexta-feira. Aliás, as 2 provas são na sexta-feira. A prova 2 é 24? Nossa, agora me deu um branco. Era 24. Obrigado. 24/6, que também é uma sexta. Então, na quarta anterior, a gente faz uma revisão e na sexta a gente faz prova. E aí, a substitutiva fica para o dia 6/7. Só que essa daqui é uma quarta-feira. Então, você vai ter um pouco mais de uma semana aí para... Na sexta é a prova, aí tem a outra semana, aí na quarta da outra semana é a sub. Depois dessa aula, dessa prova do dia 24, a gente ainda faz aula mais um dia para entregar as notas e ver a questão do trabalho referente a P2, que vai ser na próxima quarta. Então, deixa eu ver aqui a data direitinho. Maio, junho. A prova é 24, dia 29. Dia 29/6, a gente tem a aula devolutiva da P2. Essa data... Nossa senhora, P, não? Essa data ainda é aula aula, conta como aula. Então, estou avisando isso para aqueles que ficam sempre na berlinda, que vivem faltando,
Se você depender dessa aula e você não for nessa aula, você reprova. Então, cuidado, essa aula conta nota. A da substitutiva, não. Ela não vai contar como aula dada, porque já vai ter terminado os 60 horas da disciplina. Isso aqui é só para ajudar quem ainda não passou e que está a fim de tentar já passar sem precisar fazer exame. Ok? Podemos fechar isso aqui? Tá jóia, professor. Tá ok. Fechar. Então, tá bom. Deixa eu... Tô incomodado, isso está muito bagunçado. Pronto. Um pouquinho mais de espaço. Bom, em relação aos vetores, sobre os vídeos, alguém ficou com alguma dúvida, gostaria de fazer alguma pergunta? Não entendeu alguma coisa? Como é que vocês estão com relação àquilo lá? Está tudo de boa? Bom, todo mundo está Eu entendendo acho que tudo? por enquanto no começo tá, né? Vamos ver mais pra frente. É. Então tá. Olha que bonitinho. Vou colocar um vetor. Vetores. Vamos fazer alguns exercícios isso aqui, então? Cadê, ó? Eu vou colocar... antes disso, vou fazer o seguinte. Deixa eu comentar algumas coisas ainda para efeito de dinâmica da disciplina. Espera aí. Para efeito da dinâmica da disciplina ainda. Essas duas aulas, a aula passada e essa daqui, e as próximas duas aulas, que vão ser remotas, a presença vai ser dada por meio de quem está aqui no Meet. Depois, a presença é de quem estiver na sala de aula, né? Mas como é que a gente vai fazer como é que vai ser a dinâmica da disciplina? Nossas aulas serão de quarta e sexta, certo? Quarta-feira, 15h40, e sexta-feira, 13h30. Todo início de aula, no começo da aula, das duas aulas, a primeira coisa que a gente vai fazer na aula é a resolução de um exercício. Então, eu começo resolvendo um exercício que você tinha que ter resolvido antes de vir para a aula. Certo? Nas duas aulas. Funciona assim. Nas duas. Beleza? Na quarta-feira, a partir dessa resolução, a gente vai ter sempre a resolução de exercícios em pequenos grupos. Então, vocês já vão sentar em pequenos grupos, 4 pessoas no máximo, para a gente fazer exercício. Nas aulas, a gente praticamente só vai fazer exercício. E lógico que eu vou auxiliá-los nas dúvidas com relação às teorias durante os exercícios. Então, é imprescindível que para a aula funcionar para você venha para a aula tendo assistido aos vídeos e tendo respondido ao questionário, porque é em cima daquilo que a aula vai funcionar. Sem aquilo, você vai ficar perdido na aula e só vai acumular
a coisa, porque se você não aproveitar a aula, a coisa vai acumulando. Na sexta-feira, tem essa primeira resolução do exercício e depois tem a apresentação do gabarito. Apresentação do gabarito da lista. Certo? A lista, que é aquela que eu falei, toda semana a gente vai ter uma lista de exercícios para entregar na sexta-feira. E depois a gente continua com a resolução de exercícios. Ok? A lista, o prazo de entrega da lista, ou seja, você tem que subir a lista para o Classroom, como a gente fazia agora, até às 13h30. Qualquer lista que passar desse horário não vai ser considerada. Tá certo? Então, você tem que subir a lista antes de começar a aula. Mesmo que a gente não vai começar a aula apresentando o gabarito, você tem que estar com a lista entregue até esse horário. Ok? Então, hoje eu vou dar eu vou colocar lá no Classroom a primeira lista para ela ser entregue até sexta-feira que vem. E eu pretendo sempre fazer de sexta para terça. De sexta para outra sexta. Então, essa primeira lista vai ter exercícios referentes à próxima matéria, tá? Porque essa semana não dava para fazer isso. Então, a matéria de vetores, no fundo, ela só... Sem ela não dá para fazer nada do resto, então você vai ter que saber isso de qualquer jeito. Fala, Anderson. No presencial, professor, como que vai funcionar a entrega das listas? Oi? No presencial, como que vai funcionar a entrega das listas? Do mesmo jeito. O Classroom continua sendo uma ferramenta da aula, da disciplina. Ah, vai ser pelo Classroom, então mesmo? Sim. Beleza. O Classroom continua sendo usado. Ele já era usado antes, tá? Não pensem vocês que por causa da pandemia, agora esse povo está querendo usar o Classroom. Não, a gente já usava antes. Fala, Ju. Ô, senhor, você vai fazer aquela coisa que fazia no presencial de ficar perguntando a nota ou a gente que vai ter que pôr na planilha de novo? É tudo pela planilha. Agora, isso eu não fazia antes, né? Agora vai ser assim. Tá, obrigada. Como é hoje, né? Termina o exercício, você já vai lá na planilha e já põe sua nota. Professor, Oi? sobre teoria, aula de teoria, você só vai passar os vídeos para a gente ter a teoria ou tipo, na quarta você vai dar teoria mais exercícios? Eu não vou dar teoria. É só os vídeos. Então, não é que é só os vídeos. Né? Esse professor está muito vagabundo, ele não quer dar aula. Não é isso. Durante a resolução dos exercícios, a gente vai falando daquilo que tiver auxiliando aqueles que estão com dúvidas. Entendeu? Entendi. Por exemplo, na hora de eu resolver o exercício, a gente vai retomando as teorias que estão por trás dessas resoluções. E é óbvio que, ao chegar na aula, se existe alguma dúvida que está muito latente, que ninguém está entendendo, a gente fala disso antes de começar as coisas. Tá certo? Mas o que eu pretendo é que a gente consiga sedimentar esse conhecimento fazendo exercício. Entendeu? Beleza, obrigado. Eu só perguntei mesmo para saber, porque, tipo, que eu faço anotação, né? Certo? E aí, se eu faço anotação da sua aula ou do vídeo, entendeu? Então, alguns vídeos que eu estou colocando, principalmente em cálculo 3, não são meus. E os que não são meus, obviamente, eu não tenho anotação desses vídeos. Mas os que são meus, geralmente eu mando o vídeo
e o PDF daquilo que está no vídeo. Mas, independente disso, assistir os vídeos não é só deixar ali na velocidade de 1,5 para acabar logo e ficar esperando acabar, né? A ideia de assistir o vídeo é assiste, presta atenção no que o vídeo está falando, vê se entendeu, anota, ficou com dúvida, anota mais ainda, porque é assim que esse é o processo que eu espero que vocês entendam que é o que vai acontecer. É muito diferente do que você fazia na escola, no colegial, que era muito mais passivo. Não vai ser assim. Aliás, já não era, no cálculo 2 já não foi, né? Mas agora no presencial, muito menos, tá? Então, é muito difícil acompanhar a aula sem assistir os vídeos, sem anotar, sem marcar coisas. Os questionários, a intenção do questionário é justamente reforçar os conceitos, tá? Então, até que vou escrever aqui agora, o prazo de entrega dos questionários vai ser sempre até na quarta-feira. Quando começou a aula de quarta, o questionário fecha. Porque para forçar a assistir os vídeos e responder o questionário antes de começar a aula. Beleza, obrigado. Valeu. Deixa eu marcar aqui, ó. Ô, professor, se você já comentou, você me desculpa, mas Imagina. quando você vai abrir o questionário e vai fechar, você já pensou? Eu não comentei, eu vou falar dele agora, eu não comentei, então não precisa nem pedir desculpa. E se eu tivesse comentado e você tivesse perguntado, também não precisava pedir desculpa. Ó, os questionários, vai ter um questionário dessa matéria, dessa semana, que deve ficar pronto até domingo, acho. Esse questionário eu vou colocar no Classroom e vocês vão ter talvez até quarta para fazê-lo, ou um pouco mais. E junto com ele já vai ter o questionário da outra matéria, tá? A gente teve esse atropelo agora no começo da semana, porque eu até tentei fazer as coisas antes de começar as aulas, mas não deu certo. O meu horário não estava batendo, dos monitores também não. Agora que a gente conseguiu ajustar as coisas para que isso acontecesse. Então, via de regra, a exceção desse primeiro, questionário 1, sobre vetores, que vai ter um horário especial, via de regra, já valendo para o 2, deixa eu ver se vai... eu espero que a gente consiga já fazer isso valer para o 2. A entrega até às 15h40 da quarta-feira. Tá bom? Então, a lista, a entrega é até às 13h30 da sexta e o questionário, a entrega é até às 15h40 da quarta. A exceção do primeiro questionário, que a gente vai fazer um horário diferente para ele. Ok? Alguma dúvida? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu esqueci de falar. Acho que não. Ó. Vocês estão conseguindo ler isso aqui? Sim. Todos os exercícios? Tem algum que não tá legível? Dá para ler. Dá para ler? Então, ó, os exercícios falam o seguinte. Encontre, primeiro, a direção de P1 até P2 e o ponto médio desse segmento. Tem 31, peraí. 1,
2, 3, 4. 4. Então, eu vou dividir a sala em 8 salas. Ok? 5, 2 e 6, 3 e 7, 4 e 8. Isso aqui são as salas. Então, se você cair na sala 1 ou na sala 5, você vai fazer o 35. Se você cair na sala 2 ou na 6, você vai fazer o 36 e assim por diante. Beleza? São exercícios simples, rápidos, mas é para a gente começar a entender essa dinâmica de ficar trabalhando em pequenos grupos. Vou dividir a sala em 8 salas, aleatoriamente. E o tanto de gente que cai em cada sala é o tanto de gente que você vai ter para você fazer. Tá claro isso? E é rápido, coisa de 10 minutos. Ok? Alguém quer perguntar alguma coisa? Olá. Ô, professor, calcular o ponto médio do segmento, para a gente relembrar como é que faz, né? Não tava nos vídeos. Você vê que ponto médio já é... Sim, é um ponto médio do que a gente sabe de sempre, né? É. Não é nenhum ponto médio especial do cálculo 3, não, né? Não, é o ponto médio e ponto médio. O da vida real. Só tem ele. Tá, ó, serão salas com 4 ou 5 pessoas. Tá tudo nomeadinha. Se alguém tiver algum problema, me chama. Tá bom? E aí vocês fazem e depois a gente volta para conversar. Quase que eu esqueci. 10 minutos. Porque é muito rápido. Vai lá, abrir as salas. Você precisa dar um aceite aí. Todos de volta? Não pergunto, ninguém responde. Vocês estão tão bem. Vamos lá. Conseguiram fazer? Facinho, não? Alguém enroscou? Você fala facinho, você já intimida, né? Quem teve dificuldade de falar alguma coisa, né? Então, eu vou reformular minha frase. Ficou péssima isso aqui. Conseguiram fazer ou não? Vocês estão me ouvindo? Mais ou menos, professor. Mais ou menos. Está me ouvindo mais ou menos ou conseguiu fazer mais ou menos? Não, conseguiu fazer mais ou menos. Ouvindo, a gente tá ouvindo bem. Entendi. Vamos lá, vamos começar então com o 35. Todos eles têm a ideia é a mesma, mas eu vou fazer todos rapidinho. Ó, o 35, o ponto P1 menos 1, 1 e 5, e o ponto P2, 2, 5 e 0. Bom, efetivamente, o que ele está pedindo é... Deixa eu fazer um negócio aqui. No exercício A, ele pede a direção do vetor P1, P2. Então, ele quer saber quem é esse cara aqui. Como é que eu faço para achar esse vetor? Eu não sei se eu fiz certo, professor, mas eu subtraí o P2 pelo P1. O vetor P1, P2 é exatamente isso. É o ponto final menos o ponto inicial. Ou seja, ponto final menos inicial, eu vou ter 2 menos menos 1. Depois eu vou ter 5 menos 1. E depois a gente tem 0 menos 5. Ou seja,
Isso aqui significa que o vetor P1, P2 vai ter coordenadas 2 mais 1, 3, 5 menos 1, 4, 0 menos, deixa eu ver, menos 5, menos 5. Ok? Para os demais, é a mesma conta. Todo mundo fez essa conta ou alguém se perdeu nessa conta? Eu gostaria de entender o que está acontecendo. Essa conta Gente. meu grupo fez, professor. Tá. Exatamente. Pegou o ponto final menos o ponto inicial, certo? Certo. Tá. E depois, no item B, ele pede justamente o ponto médio desse cara aqui, né? Ele pede para procurar ponto médio do segmento P1, P2. Aí ele está falando do segmento, já não está nem falando, nem necessariamente falando do vetor, mas só do segmento. E agora? Como é que eu resolvo essa questão? Como é que vocês fizeram isso? Larissa? Raul, pode falar. Divide por 2, professor? Divide por 2 o quê? O vetor P1, P2. Por quê, Raul? Porque ele está pedindo exatamente o ponto médio desse novo vetor, não é? Então, se eu fosse então saber... Peraí. Tô operando. Eu não sei explicar, mas assim, se eu fosse pegar então os dois vetores... O vetor... Caramba, mano. Vamos lá. Eu tenho... Vamos lá. Eu tenho aqui o ponto P1 e eu tenho aqui o ponto P2. Certo? Certo. Aí existe um vetor, mas eu também posso pensar só na questão do segmento que une esses dois pontos, certo? O que ele está querendo é esse cara aqui. As coordenadas desse ponto. Que eu vou chamar de... Vou ser bem criativo. Vou chamar o ponto médio de M. Você está me dizendo que basta eu pegar isso aqui e dividir por 2, é isso? Isso. Mas isso aí não é só a metade do outro? Sim. Não. Tá, isso é a mesma coisa? Não. Não? Não? Ué, não sei, tô te perguntando. Peraí. Ah, professor, eu já fiz diferente. Tá, o que você... Eu peguei Nós estamos o ponto... num diálogo coletivo, todo mundo pode falar aqui. Diga Isso. lá. Eu, Larissa, peguei o ponto 1 e o ponto 2. Aí eu fiz o seguinte, eu somei a coordenada x do ponto 1 com a coordenada x do ponto 2 e depois eu dividi por 2. E por que você fez isso? Porque para achar o ponto médio entre os dois, é assim que se faz. Se eu só dividir por 2, eu estou encontrando a metade dos dois pontos. Agora, se eu somar cada coordenada... Ih, professor, agora você me enroscou para explicar, mas... Continua. Você compreendeu, assim, o aspecto.
Não, você tava bateu como é que é? Uma insegurança aí no hora errado, você está vendo bem. Raoni, você conseguiu, você acompanhou o que a Laura estava falando? Mais ou menos. Ela, pelo que eu entendi, ela dividiu primeiro o vetor P1 e depois o vetor P2, isso? Não. Não. Ó, vou fazer o seguinte. O restante da turma aí, quem tá perdidaço, levanta a mão. Assim, tipo, professor, o que diabo está falando aí? Tem alguém que está nesse nível? E pode ter, não tem problema, a gente está aqui para ajudar. Sim, perdido do tipo, caiu da mudança e não sabe nem em que estado, tá, Camila? Perdida tentando que o meu cérebro reveja a teoria dos erros lá de física, que para mim é a mesma coisa. Tá. Vamos lá. Deixa eu falar uma coisa para vocês todos. Vamos fazer o seguinte. Ó, nós temos quantas provas a gente vai ter no curso? 2. 2. Vamos lá o seguinte, ó. Na primeira prova, você foi lá e tirou 7,5. Nossa, professor, você está sendo otimista, hein? Não, 7,5 eu estou sendo pessimista. Na prova 2, você foi lá e tirou 9. Você ficou chateado com a sua nota de 7,5. Falou, não, que isso? Eu sei muito mais que isso. Você foi lá e tirou 9. Ah, agora sim. Qual é a média dessas provas? Como é que você faz para achar a sua É a média? soma das duas dividido por 2. Oi? É a soma das duas dividido por 2. Você soma o 7,5 Mais o 9 e dividido por 2. mais o 9. E aí você divide por 2. Ô, Raoni, você faz assim para calcular a sua média ou não? Sim, professor. Agora eu Isso aqui- entendi agora onde que eu errei. Eu acho que Isso aqui dá- eu acho que eu entendi. Eu acho que eu entendi. Então vamos ver. Isso aqui dá, isso é mesmo? 9 com 17,5 dá 16,5, é isso? Isso. Para que eu fui pôr o número de meio? Só para dar. Então isso aqui vai dar 8,25. Certo? Certo. Certo. Então essa é assim que a gente calcula a média de 2 pontos, certo? Certo. Ô, Raoni, então vamos lá. Vamos ver se você sabe mesmo. Então, no caso... Me explica, então, como é que você faria para achar o ponto médio aqui? Então, eu pegaria o ponto... Eu tô falando e tô escrevendo aqui, professor, para não esquecer, beleza? Sim, senhor. Então, eu vou pegar aqui, então, o ponto P1 e vou somar com o ponto P2, isso? Vamos fazer o seguinte, como a gente está nessa dificuldade da distância, vamos fazer o seguinte, ó, o ponto P1, ele tem coordenadas x1, y1 e z1. O ponto P2, eu vou dizer que ele tem coordenadas x2, y2 e z2. Só para facilitar a nossa conversa. Ok? O meu ponto médio, eu vou dizer o seguinte, ó, o meu ponto médio ele tem coordenadas M1, M2 e M3. Todo mundo está acompanhando? Sim. Para eu calcular o ponto médio do segmento, eu preciso, na verdade, calcular cada uma das coordenadas do meu ponto médio, certo? Certo. Então, Raoni, quem vai ser a coordenada M1 do meu ponto médio? Ela vai ser x1 mais x2. Mais x2. Vírgula. Vírgula? Ah, não. Aí é o M1. Disfarce. Aí depois eu... Não está faltando nada para calcular esse ponto médio? O ponto médio é... Agora sim, peraí. No caso, M1 vai ser x1 e x2. Aí eu divido por 2 isso. Isso foi uma pergunta ou foi uma Não. Foi afirmação.
Agora foi afirmação, com certeza, com toda certeza. Você tem certeza, Raul, certeza absoluta que você tem que dividir por 2 aqui? Não, aí eu não tenho, porque. O professor é tudo filho da mãe. A hora que o cara tá começando a ter certeza, você vai lá e mete uma dessa. Você tem certeza do que tá falando? O cara, não, senhor, não tem, mas não sei nem meu nome mais. Mas não é isso que a gente... Para calcular ponto médio, para calcular a média das notas, não é isso que a gente fez, Raul? Sim, professor. Uai, então eu quero calcular a média entre esse ponto e esse ponto. O que eu faço? Aí eu somo os dois. E divido depois por 2. então, vou reformular a pergunta. Vou refazer a pergunta. Você tem certeza que você tem que dividir por 2 aqui? Sim. Tá. Então, quanto é que vai dar isso? Vai dar. Vamos substituir. Ah, tá. Vamos substituir agora, né? Então vai ser. Menos 1. Mais 2, certo? Certo. Dividido por 2. Vai dar meio. Camila, Oi. e aí? E aí eu não entendi por que que é menos 1 mais 2. Porque eu achei que era 3 mais 4 dividido por 2. Ah, você está apegada a esse carinha aqui. Sim. Entendi. Então, ó, vamos fazer o seguinte, eu vou desfazer, vou apagar tudo isso aqui, só para mostrar para vocês uma outra coisa, tá bom? Vamos localizar esses caras um pouquinho no espaço, tá bom? Vamos imaginar o seguinte, ó. Tá, vou fazer o seguinte, ó. Eu tenho a origem do meu sistema. Eu tenho os eixos coordenados x, y e z, tá? Que o cara falou lá. Eu só não vou colocar os eixos, porque aí eu teria que colocar o P1 e o P2 proporcionais aos eixos. Aí ia ficar muito complicado de tentar desenhar o que eu quero que vocês vejam. Se bem que eu posso usar o GeoGebra, mas vamos por aqui por enquanto. Não preparei isso, para dar errado não custa. Ó, esse cara aqui, o P1, vamos imaginar, independente de onde estejam os eixos coordenados, vamos imaginar que esse cara esteja aqui, assim. Esse é o ponto P1, tá? Coordenadas, menos 1, 1 e 5. Tá? Não, eu estou abstraindo os eixos coordenados só para uma questão de desenho, ok? Mas pensem que nós estamos falando de um negócio que está no espaço. Muito bem. Esse cara aqui, o P2, vamos imaginar que ele esteja aqui, ó. Aqui está o P2. Coordenadas 2, 5 e 0. Bom, o que a gente precisa entender? A primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte. Essas coordenadas, menos 1, 1 e 5, elas não só dizem a localização de um ponto, como elas também dizem respeito a um vetor, cuja extremidade é aquele ponto, certo? Tudo bem isso que eu falei? Sim. Galerinha? Sim. Sim, professor. Então, veja só. Esses valores, menos 1, 1 e 5, do jeito que está aqui, ele está explicitando que ele diz respeito a um ponto. Ok? Mas eu posso também associar um vetor a esse ponto, que seria esse cara aqui, ó. Esse vetor aqui. Esse vetor, ele também tem coordenadas menos 1, 1 e 5.
As coordenadas são as mesmas, mas eu represento com letras diferentes. Inclusive, ponto, geralmente a gente não coloca igual, a gente já deixa o ponto e o parênteses de uma vez, e no vetor eu coloco o igual, que é para deixar bem diferente um do outro. Aí, além disso, eu tenho também um vetor que associa, que também está associado com as coordenadas desse outro ponto aqui, que é esse cara aqui, ó. Peraí. Não deu a cor que eu queria. Vamos ver se esse aqui vai ficar bom. Mais ou menos. Ok? Eu tenho um vetor aqui que eu vou chamar de U. Coordenadas do vetor U. 2, 5 e 0. Todo mundo está acompanhando? Sim. Bom, aí o exercício pediu. Aqui, ó. A direção do vetor P1, P2. Quem é o vetor P1, P2? É -1, 1 e 5, não? Não, isso é a resposta. Eu quero o antes. Teoricamente, o vetor P1, P2, ele começa onde e termina onde? Entendeu a pergunta? Ele começa no P2 e termina no P1. Ele é o P2, que é o final menos inicial. Não é isso? Todo vetor tem uma bundinha e uma cabecinha. Onde fica a bundinha do P1, P2? Onde fica a cabecinha do P1, P2? No zero, na origem. Não. Eu quero o vetor P1, P2. Onde ele começa e onde ele termina? Ele vai começar ali na ponta do amarelo e vai terminar ali na ponta do rosa? Começa em P1. Quem falou? A Bruna. Bruna, a frase estava indo bem até quando você falou rosa. Na hora que você falou rosa, você deu uma entonação de pergunta. Aí eu fiquei na dúvida se você sabe o que está falando, se você está me perguntando. Eu acho que eu sei o que eu tô falando. Maravilha. Porque assim, ó, antigamente, nós professores, a gente tinha o dom de ler fisionomia. Então, na sala de aula, a gente perguntava assim para o cara, entendeu? Aí o cara fazia assim para você, entendi. Aí você olhava para a cara do caboclo e falava assim, mas você não entendeu, foi nada. Mas a gente estava vendo, né, o caboclo. Agora a gente não vê mais, a gente só escuta. Então agora a gente está igual mutante. A gente coisou uma outra sensibilidade aqui agora, que é entender a fala de vocês. Bruna, certeza que isso que você está falando? Começa em P1 e termina Em P2. em P2. Tem certeza? Tenho. Ok. Opa, não é você que eu quero, cara. Reda, a régua. Então, moçada, esse é o vetor. Vou colocar uma cor gritante. Peraí. Ó, esse é o vetor. Esse aqui é o cara. P1, P2. Esse é o vetor. Agora, por que vetor P1, P2 é o ponto final menos o ponto inicial? Por que é essa conta que a gente fez?
Quem sabe Pra dizer? gente saber o comprimento dele? Não, Eu não por sei que se que as agora- coordenadas... ó, a minha pergunta foi... Desculpa, você falou mais alguma coisa que eu te interrompi. O que você disse? Eu falei que eu não sei se eu tava certa. Você não sabe se você estava certo com relação a essas informações aqui? Não, de ser pra descobrir o comprimento. Ah, tá. Repete o que você falou. Deixa eu pensar. Eu tinha falado que era pra descobrir o comprimento do vetor. Tá, não. Não. Para descobrir o comprimento do vetor, a gente calcula seu módulo. Que até não é isso, não é isso. Vejam só. Vamos olhar para essa situação aqui, que está desenhada aqui. Esse vetor P1, P2, todo mundo concorda com a Bruna? Isso aqui, ó. Isso aqui está todo mundo de acordo? De que o P1, P2 começa em P1, termina em P2? Sim. Sim. Opa, pelo menos para alguns, pelo menos está ok. Então, tá. Se isso aqui está ok, então, se todo mundo concorda, então, ou pelo menos dizem que quem cala consente, hein? Se você está calado e não está concordando, abre a boca. Ô, Camila, você está por aí ainda? Oi, Você concorda? eu concordo. E acho Você que tá- agora eu sei onde é o ponto inicial. Tá, você está concordando com tudo que eu estou falando aqui? Sim. Tá bom. Então, vejam só. Então, esse aqui é o ponto... Ah, deixa eu fazer um negócio. Deixa eu ver. Peraí, eu vou fazer uma coisa aqui. Só para ficar um pouco mais didático, assim eu espero. Bom, o vetor está aqui. Vou colocar ele bem... Aí, nós estamos dizendo o seguinte. Nós estamos dizendo que esse cara aqui é o ponto inicial. E esse cara aqui é o ponto final, certo? Para esse vetor. Tudo bem? Sim. Ok. Vamos imaginar, então, que nós estejamos falando de estradas. Tá? E cada uma dessas retas aqui é uma estrada. Aí vamos imaginar que, de repente, do nada, no meio dessa estrada aqui tem uma ponte, e essa ponte cai. O que acontece? O cara que mora em P1 e quer viajar para P2, ele não pode usar a estrada azul, porque está sem ponte, certo? Então, essa estrada não existe. Aí, para ele poder ir para P2, o que ele tem que fazer? Ir para 0, depois de 0 para P2. Ufa, misericórdia. Eu achei que eu tivesse feito uma pergunta muito difícil. Eu tenho que sair de P1, pegar um ônibus para 0, de 0 eu troco de ônibus, pego um ônibus para P2, certo? Porque não tem mais o direto. Eu tenho que fazer baldeação. Tem que sair de P1 e ir para 0, depois de 0 ir para P2. Acontece que esse carinha aqui, ele me diz de onde ele sai e para onde ele vai, o V. Ele sai de 0 e vai para menos 1, 5. O vetor V.
qual é o ponto de partida dele? É no zero? É o zero. E qual é o ponto de chegada? Aquele em laranja seria ele ou não? Isso. Como ele chama? O P1? P1. Certo, Anderson? Tudo bem ou não? Tudo bem. Agora, e esse vetor U que está aqui? Qual é o ponto de partida dele? Seria o P1? Será? Não sei. O desse vetor aqui, ó. Esse rosinha mais clarinho aqui. Onde ele começa aqui, ó? No Ah, zero. no zero. Começa no zero, né? E qual é o ponto de chegada dele? O P2? P2. Vocês têm certeza disso? Sim. Sim, sim, sim. Apostaria quanto? Cinzão. Depende. Meu pai disse para mim nunca apostar, só teimar. Tá certo? Agora veja. Eu quero. Deixa eu ver aqui. Poxa. Peraí. Eu quero fazer o seguinte exercício com vocês. Eu quero que o meu ponto de partida seja o P1. Eu quero sair daqui e eu quero que o meu ponto final seja o P2. Mas para eu poder fazer isso, eu tenho que passar por um ponto, vou chamar de apoio. Quem é o ponto de apoio que eu tenho? Tem 3 pontos na tela. Eu já falei de um, já falei do outro. Quem pode ser o ponto de apoio que eu estou querendo? O zero? Só sobrou o zero, gente. Tem 3 pontos na história. P1, P2 e o zero. Eu falei que o começo é 1, o final é o 2 e eu preciso de um ponto de apoio. Só pode ser o zero, não tem outro, certo? Esse é o meu ponto de apoio. Porque eu tenho que sair de P1 e chegar em zero. Porque eu quero sair daqui e chegar aqui. E sair daqui e chegar lá. Para eu fazer esse caminho aqui, ó, aí eu vou pensar o seguinte, ó. Quem é o ponto de partida? Já vou responder porque vocês estão muito devagar. P1. Quem é o ponto de chegada? Hã? P2. Não, eu estou saindo daqui, Zero. chegando aqui. Ah, zero. Agora veja, quando eu olho para isso aqui e olho para isso aqui, o que eles têm de diferente? O ponto de partida e o de chegada que inverteu? Eles estão invertidos, certo? Certo. Tá, se o vetor V está dizendo que ele vai de 0 até P1, quem é o vetor que vai de P1 até 0? Professor, travou. Você pode repetir, por favor? Posso. Se o ponto V está indo de 0 até P1, quem é o vetor que vai de P1 até 0? Que faz o caminho inverso ao caminho do V? Menos P1.
Fala, Luiz, eu não escutei. Menos P1. Sei lá. Menos P1? Nada a ver, né? Nada a ver. Esquece. Não é que não é nada a ver. Menos É que V, né? você está misturando vetor com ponto. Eu estou falando de vetor, não de ponto. O vetor V vai de 0. O vetor V, presta atenção, porque o vetor V vai de 0 até P1. O P1 não é o V. O P1 é só o ponto. É como se eu aparecesse ali. Ele é só isso. Certo? Entendi. E o que eu estou querendo é, se o V vai de 0 até P1, quem é o vetor que vai de P1 até 0? Então seria menos V. Vocês concordam com isso? Eu concordo, professora. Sim. Tem o mesmo tamanho, só tá indo no sentido oposto. Se eu não me engano. Isso. Certo? Então eu vou colocar aqui, ó. Deixa eu ver pegar aqui. Ó. O vetor que faz, eu vou deixar, ó, que faz esse caminho aqui, ó, que tem essa origem e essa chegada, é menos V, certo? Então, esse cara aqui, ó, é menos V. Todo mundo concorda? Camila, você concorda? Sim, Sim? acho que sim. O acho já veio antes de eu perguntar por quê. É que você não tá vendo a minha cara na sala de aula. Lógico, vocês não abrem as câmeras nem por um decreto. O Raul, então, nem na sala tá mais, ou tá? Eu que não tô vendo ele. Professor, calma aí. Ah, tá aí. Não, é que Eu você tinha dado tava... uma saidinha, mas voltei. Não, é que em minha defesa, você tava mais... Na minha tela, você tava mais para cima. E aí agora você saiu lá de cima. Não, eu tinha dado uma saidinha, mas voltei. Entendi. Tá compreendendo, Raul? Mas na saidinha, eu não sei em que momento você saiu, em que momento você voltou, então não sei o que você perdeu. Beleza. Maravilha. Agora eu vou fazer outra pergunta. Nessa outra parte aqui agora, ó, daqui para cá, quem é o meu ponto de partida? Fala um de cada vez, que vocês estão falando tudo junto, eu não estou conseguindo entender. 0. Diga. Quem falou? Rafaela. Muito bom, Rafaela. Rafaela com L ou 2 L's? Um só. Só. A Rafaela com 2 L's. Me diga qual é o ponto de chegada. E ela está xingando a outra. A Rafaela falou assim, desgraça. É o P2. Tem certeza, Rafaela? Lá. Tenho. Ótimo. Então, agora eu vou pegar outro para Cristo. Ô, Ian, faz tempo que a gente não faz a aula junto, hein, Fê? Tá por aí? Opa, tô sim, professor. Ian, me fala uma coisa. Quem é que vai de 0 até P2? Aí você me pegou, hein, professor? Uai, olha, você tá vendo o desenho, não? Tô. É que eu tô no celular, mas tô conseguindo ver sim. Tá. Olha no 0. Você tá com os olhos fixados no 0? Tô conseguindo ver sim. Tá. Então agora do 0, você vai até o P2, olhando pro P2. Do 0 até o P2, o que você tá vendo? Tá, então qual é a resposta para minha pergunta? Quem vai de 0 para P2? O vetor 1. Você é louco, professor. Tô me sentindo até inteligente com você dando aula. Mas faz sentido isso para você ou não?
Faz sim. Agora, para fechar o caixão, vou pegar outro para Cristo agora. Muito Cristo eu já peguei hoje. Deixa eu ver aqui. Alguém quer fechar o caixão ou não? Ou vocês vão esperar eu chamar? Os que têm mais medo, fala, Anderson. Agora seria o ponto de chegada, né? Então, o que eu ia perguntar é o seguinte. Se eu quero, então, sair daqui e vir até aqui, usando esses caminhos, eu vou ter que tomar esses dois caminhos, certo? Esse mais esse. Certo? Sim. Então me diga, Anderson, se eu quero sair de P1 e chegar em P2, eu tenho que somar quais vetores? Pode repetir, por favor, só o final? Se eu quero sair desse ponto e chegar nesse ponto, eu preciso somar quais vetores? O P1 e o P2? Não, P1 e P2 são pontos. O vetor U e o vetor V? Eu preciso somar o vetor U e o vetor V? Tem certeza? Ai, não sei, professor. Olha para essa, para o lado esquerdo agora, que é o que a gente está fazendo. Eu quero sair desse ponto, chegar nesse ponto. Nós conversamos, fizemos um monte de troca de informação e a gente descobriu que para eu sair daqui e chegar aqui, eu vou usar que vetor? Menos V? Menos V. E para eu sair daqui e chegar aqui, eu uso qual vetor? U. U. Então, se eu quero sair de P1 e ir para P2, eu vou somar quais vetores? Menos V mais U? Menos V mais U. Mas eu posso escrever esse menos V mais U como sendo U menos V? Dá na mesma? Tá sim. Certo? Menos V mais U e U menos V dá na mesma, certo? Certo. Tá, mas o U, o ponto final, as coordenadas do vetor U, não são as mesmas coordenadas do vetor P2? Sim. Vou até, só antes disso, deixa eu fazer outro negócio. Isso aqui, a gente poderia escrever, por exemplo, U. Tudo bem, deixa assim. Então, esse cara aqui, as coordenadas é desse aqui, certo? E do vetor V? Ou do vetor menos V? Quem são as coordenadas do vetor menos V? Alô? Menos 1. Não? Menos 1 é a coordenada do V. Eu quero menos V. Seria menos 5. Não? Inverteria só os sinais, não inverteria, professor? Isso. Se o V é menos 1, 1 e 5, quem é o menos V? O 1, menos 1 e menos 5. Menos 1 e menos 5.
Se eu multiplicar isso aqui por -1, eu estou multiplicando as suas coordenadas por -1. Eu multiplico cada elemento desse aqui por -1. Tudo bem? Sim. Então, essas aqui são esses caras aqui, certo? 1, -1, -5. Então, eu posso pensar que esse cara aqui, o que eu estou fazendo aqui é esse vetor mais esse. Certo? Estou somando dois vetores, porque o que eu quero é sair daqui e chegar aqui. Para sair daqui e chegar aqui, eu preciso fazer menos esse, mais esse. Tudo isso que eu fiz, essa história toda, foi para chegar nessa conclusão. De que esse ponto, para sair daqui e chegar aqui, eu preciso pegar menos esse, mais esse. Mas eu queria construir isso com vocês, entendeu? Tudo isso é para mostrar por que o vetor P1, P2 é o ponto final menos o ponto inicial. Está aqui, ó. Ponto final menos o ponto inicial. Faz sentido isso para vocês? Faz. Eu acho que faz para um só, porque o resto ninguém falou nada. Mais da metade da sala entrou mudo e está calado até agora. Esses são os que mais me preocupam. Luiz Felipe? Pois não? Tá entendendo? Particularmente não. E por que você está quieto até agora, então? Por que você não levantou a mão, já falou, gritou? Professor, pelo amor de Deus, não estou entendendo. Porque eu não consegui ver todos os vídeos. Não vi todos os vídeos completos. Então, eu tô vendo aqui, aí eu vou assistir mais tarde. Não. Você está entendendo errado o seu papel na universidade. Na aula, tem que participar da aula. O que eu estou fazendo aqui não é exercício, é teoria. Então você tinha que estar perguntando, professor, não estou entendendo. Você e todo mundo que não entendeu. Porque mais da metade da sala está quieta. E eu tenho certeza que mais da metade da sala talvez não esteja entendendo. E pode ser que para uma turma esteja um pé no saco. Ai, professor, que saco tá isso. Mas é o nosso papel. Meu e de vocês. Então, Luiz, se eu estou falando de teoria e você não está entendendo, você tem a obrigação de perguntar. O que você não entendeu até agora? Aquilo ali que você estava fazendo. Você estava fazendo uma soma de vetores ali embaixo, naquele P, um P1 tracinho P2. Aham. Primeiro. Eu estava em dúvida nessa parte aí. Que mais Eu não estava sacando o que você estava fazendo direito. Porque essa representação eu não tinha visto até então. Tipo aquele lá, igual que tá no segundo quadro. Mais abaixo em azul. Aonde? Aqui? Exato. P1, P2. Seria o quê? Um só aqui. O que seria isso? Um vetor. Um vetor, mas com duas letras? Porque eu estou dizendo qual é o ponto inicial e qual é o ponto final dele. Ah, sim. Entendi. Entendeu? P1, P2 é o segmento, o vetor que vai de P1 até P2. Entendi. E no outro lado não seria... São dois vetores separados, então. Aqui, na verdade, isso aqui eu só estava dizendo, isso aqui eu só estava desenhando o que eu falei. Isso aqui quer dizer o seguinte. E isso aqui, peraí. Isso aqui nem é notação. Isso aqui nada mais é do que vetor que começa em P1 e termina em P2. Ou seja, na verdade, isso aqui é a mesma coisa que isso aqui.
Entendeu? Tô entendendo. Então, quando a gente se perde, a gente tem que perguntar: professor, me perdi. Eu vou até tirar isso aqui, porque isso aqui realmente não ficou bom. Vou tirar isso aqui. Porque efetivamente o que eu queria fazer era justamente achar o vetor P1, P2. Então eu poderia ter usado simplesmente a notação P1, P2. O vetor que vai de P1 até P2 é justamente o vetor menos V mais U. Quando eu faço a conta menos V mais U, o que eu estou fazendo é ponto final menos o ponto inicial. Professor, Sim. eu fiquei com dúvida, por que o vetor V ele está inclinado? Por que essa é a posição dele? Então, lá atrás eu disse o seguinte: nós vamos abstrair os eixos coordenados, porque eu só estou preocupado em desenhar um vetor que vai até o ponto. A posição real dele, eu não sei qual é que é, porque eu não tenho referencial. Ah, tá Certo? certo. Aham. É só uma representação para que eu possa entender a questão vetorial. Para falar de representação corretíssimo, a gente teria que fazer o seguinte. Eu teria que primeiro pegar os eixos coordenados, fazer assim. Aí nós vamos ter assim, o eixo X, o eixo Y e o eixo Z. Quem é o ponto P1 mesmo? Menos 1 e 5, não é isso? É isso? Isso. Coordenada X é menos 1. Então, na coordenada X, eu tenho menos 1 unidade. Coordenada Y é 1. Então, coordenada Y, 1 positivo. Coordenada Z, 5. Então, eu vou ter aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Então, 5. Aí, deixa eu só fazer aqui, menos 1. Aqui é 1. E ali, quem é o vetor? Eu vou pegar esse cara aqui, esse cara aqui, e aí eu vou subir isso aqui. Opa. De forma... Peraí. Pegar essa reta paralela aqui na altura 5. Eu tenho esse ponto aqui. Esse aqui é o ponto P1. Menos 1, 1 e 5. Que é o ponto real dele, baseado no meu referencial, que são os eixos X, Y e Z. A partir desse ponto, a gente tem um vetor, que é esse cara aqui, que é o vetor V, cujas coordenadas são menos 1, 1 e 5. São as mesmas coordenadas daquele ponto. Certo? Vetor é alguém que sai de um lugar e vai para outro. Ponto é alguém que está em algum lugar. A primeira coisa que a gente precisa fazer é saber distinguir muito ponto de vetor. Tudo bem? Sim ou não? Sim.
Sim. Então, ó, voltando lá no... Onde eu estou? Aqui. Então, essa posição aqui não é a posição exata do ponto, porque eu não estou levando em consideração o referencial XYZ. Eu só estou querendo representar esses caras para eu poder trabalhar com esses vetores aí. E aí o que nós conseguimos ver é que para eu sair de P1 e chegar em P2, que é o vetor que eu estou procurando, vou colocar ele de volta aqui, naquelas cores fortes. O que a gente percebeu é que para obter esse cara aqui, o que eu faço é menos o vetor V mais o vetor U. Certo? Então, ó, P1, P2, a gente viu que é menos V mais U. Certo? Agora vamos fazer o seguinte, ó. O vetor V, ele tem coordenadas x1, y1 e z1, porque ele é o ponto P1. Ele é o vetor que está relacionado com o ponto P1. O vetor U, ele tem coordenadas x2, y2 e z2, porque ele está relacionado com o ponto P2. Então, se o V tem coordenadas x1, y, z1, então aqui eu vou ter menos x1, y1 e z1, mais U, que é x2, y2, z2. Então, isso aqui eu posso escrever como sendo menos x1, menos y1 e menos z1. Mais isso aqui. Somar vetores é somar cada uma das coordenadas. Então, eu tenho menos x1 mais x2, menos y1 mais y2, menos z1 mais z2. Agora, geralmente, a gente nunca começa escrevendo com o negativo na frente. Então, eu só inverto para uma questão de deixar melhor a visualização. Então, o ponto, o vetor que vai de P1 até P2, nada mais é que o ponto final menos o ponto inicial. É por isso que a gente faz essa conta. Certo? Travou? Vocês estão me vendo? Estão me ouvindo? Sim. Pra mim tinha travado, professor. Desespero. Gente, é desesperador da aula. Vocês não falam comigo. Estou aqui tentando pegar o básico para tentar mostrar o que está acontecendo e vocês não conversam. Gente, é desesperador para quem dá aula. É que a sua câmera estava travada, professor. Parecia que tinha travado a chamada. O que vocês ouviram do que eu falei, então? Não, tipo, a gente achou que tinha travado a chamada, entendeu? Aí só por isso que não respondi. É porque minha internet tá caindo bastante aqui. Aí eu pensei que a minha internet tinha travado, entendeu? Entendi. Tipo, por exemplo, agora tá travando. Entendi. Bom, para finalizar, que já são 3h46, para fechar o negócio. A gente, bom, eu pelo menos eu tentei mostrar aqui, eu espero que vocês tenham
conseguindo captar quem é esse cara aqui, que é o P1 e P2. Se eu pego P1, P2, se eu pego esse vetor aqui e divido ele por 2, ou seja, se eu multiplico por meio esse vetor, o que eu estou fazendo é pegando as coordenadas desse cara e dividindo todas elas pela metade. Certo? Aí eu vou ter um outro vetor que é metade desse. Quem era o vetor P1, P2? Alguém pode me lembrar? Sério? Vocês vão fazer eu procurar? Ninguém vai falar? Era 3. 3, 4 e menos 5. Tá certo? Isso aqui vai dar 3,5, 2 e menos 5,5. Isso aqui é esse vetor pela metade. Então, se eu tenho isso aqui como sendo P1, P2, eu vou ter isso aqui como sendo metade de P1, P2. Certo? Mas eu estou falando de um vetor que sai desse ponto e chega nesse ponto. Tudo bem? E como a representação desse vetor está falando de um vetor que começa na origem, então, efetivamente, o que está acontecendo é, eu estou pegando a metade desse cara, vou pensar que vai ser aqui assim, ó. Certo? Só que esse vetor, efetivamente, é como se ele estivesse começando aqui no zero. Então, eu estou falando desse ponto aqui, ó. Esse é o ponto final da metade do vetor. Mas ele não é o ponto médio do vetor. O ponto médio do vetor é quando eu calculo a média, quando eu chego nesse ponto aqui, ó, que é a média dos dois pontos. Ou seja, são as coordenadas desse outro vetor aqui, ó, que é muito diferente daquele. Esse cara aqui, ó. É o ponto médio, são as coordenadas finais desse outro vetor aqui. Certo, Raul? Certo, professor. Então, ó, se eu pensar nesse vetor n, então o ponto médio ele está associado às coordenadas desse vetor n. As coordenadas do vetor m são as coordenadas do ponto médio do segmento P1, P2. Mas se eu pegar metade do segmento P1, P2, eu vou chegar nesse ponto aqui, ó. Que são as coordenadas do vetor, que é metade do vetor original. Ok? Não muito, professor, mas... Tá, o que você não entendeu? Não pode sair daqui sem entender. Não, o que eu não entendi foi que... o que eu não entendi aqui agora foi justamente aqui... Tá, o ponto médio seria o ponto médio entre o P1 e P2, né? Que é diferente da metade do vetor P1, P2. Tá, agora eu entendi. Aqui, aí você colocou um eminho aqui, aí eu fiquei com um pouco mais de dúvida. Esse vetor eminho aqui. Esse cara aqui, ó, peraí. M minúsculo. Só um minutinho, antes de eu responder a sua pergunta. Esse cara aqui, beleza. ó, eu vou chamar ele de... Ele é metade do vetor P1, P2.
Tá. Agora, você quer saber esse cara aqui? Esse Isso. aqui? Aham. Então, esse aqui ó, é o vetor relacionado ao ponto médio do segmento P1, P2. Então, eu calculei o ponto médio desses dois, deu esse cara aqui. Ó. Esse cara aqui ó, é o M. Tá, entendi. Entendeu? Agora M entendi. é ponto médio entre P1 e P2. Aí eu tenho um vetor relacionado com esse ponto médio, que é o M1. E isso é diferente da metade do vetor P1, P2, que é outra coisa. Tudo bem, pessoal? Tudo bem. Galerinha? Tudo bem. Tudo bem. Tudo certo, professor. Então, vejam só. Voltando lá para os exercícios, agora é só uma questão de conta, certo? Deixa eu voltar, deixa eu ver se eu acho aqui. Então, vejam. O que é o segmento P1, P2? A direção que vai de P1 a P2? É fazer essa conta. Ponto final menos ponto inicial. Então, aí é só uma questão de conta, acho que não vai ter muita dificuldade, né? Porque você vai ter P2 menos P1, P2 menos P1, P2 menos P1. Certo? O ponto médio. Eu vou pegar esses dois pontos, somar as coordenadas e dividir por 2. Eu vou ter a coordenada respectiva para cada para o meu ponto médio. Então, não é pegar o 3, 4, menos 5 e dividir por 2. Aí eu estou pegando a metade desse vetor. Não é isso que eu quero. Estamos juntos? Tamo junto. Sim, professor. Camila, Oi. faz sentido? Sim. Então, não é para calcular o ponto médio, não é aqui que eu olho para os pontos, certo? A média entre os dois pontos. Professor, pode passar um pouquinho essa página, fazendo um favor? Ixi, para qual página? Não, no último quadro que você fez. Eu vou ter que achar aqui, você vai falando, porque eu estou colocando várias camadas, então... Tá. Tem a ver com isso? Não. Foi o último quadro que você passou mesmo. Eu acho que é esse aí. É esse aí. Isso aqui? É isso. Esse 3, 4 e menos 5 tá certo mesmo? Ou é... Eu acho que eu passei o valor errado para você. Então deixa eu ver. Eu acho que ia ser 1, 6 e 5, não é? Não, tá certo. 3, 4 menos 5. É isso mesmo? Ah, então beleza, então. Por que você falou 1, 6 e 5? Não, porque você falou que a soma que o ponto médio ele seria a soma dos dois pontos, né? Não, a média dos dois pontos, Raul. Ah, tá. Beleza.
Isso, e o que eu estou dizendo é que isso aqui é a metade do vetor. Aham. Uma coisa é eu pegar metade do vetor, outra coisa é eu pegar o ponto médio do segmento. É isso que eu quero que vocês entendam. Ah, tá. Beleza. Beleza, então. Acho que agora não tenho mais nenhuma dúvida. E aí, alguém tem alguma outra dúvida? Ou mesmo essas, para a gente tentar eliminá-las? Agora é a hora, gente. Não? Ninguém? Ninguém tem dúvida? Nossa Senhora. Isso aqui é uma maravilha. Ó. Primeiro exercício. Ó, então, ó. Exercício. Isso aqui é o dia 23. Então, dia 23, começo da aula, eu resolvo esse exercício. Tá? Ele pede para copiar os vetores U, V e W, do jeito que eles estão aqui, e esboçar esses valores aqui. U mais V, U menos V. Esse exercício é bem tranquilo, hein? U mais V mais W e U menos W. Ok? Isso aqui é coisa de 10 minutinhos. Eu vou deixar no Classroom agora à tarde a lista de exercícios para a próxima semana. O material da semana que vem, que é o 2 que aparece lá, eu ainda vou acrescentar mais um vídeo, que precisa de mais um vídeo. E, aos poucos, os questionários vão aparecendo lá para vocês fazerem. Tá bom? Beleza, professor. Beleza, professor. Então, bom final de semana para vocês. Bons estudos e a gente se vê em breve. Bom final de semana. Bom final de semana pra você também. Valeu. É nóis, hein? É nóis.